todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Política Sem Políticos, um podcast destinado a debater política, teoria política, filosofia política, mas sem entrar naquela, vamos dizer, naquela briga de bar e naquela polarização sobre partidos, candidatos. Então, nossa ideia aqui sempre é trazer para você, nosso telespectador ou ouvinte, questões políticas de qualidade, teóricas, e que a gente possa debater em cima da teoria. Então, o tema de hoje, partidos políticos, sistema partidário no Brasil, é um tema que suscita diversos debates e a gente vai tentar selecionar alguns aqui para vocês. Estou muito bem acompanhado dos meus professores, amigos, queridos parceiros aí de docência, professor Alessandro Soares, professor Wagner Gundim, e o tema, meus amigos, suscita, como eu falei, diversos pontos, mas eu queria só situar um ponto de partida para a gente ter uma linha aqui, de que qual seria, em tese, a função do partido político em uma democracia. Estamos, obviamente, aqui falando de partidos políticos num contexto democrático, porque podem existir partidos políticos num contexto autocrático, que é outra discussão. Estamos falando no âmbito de uma democracia. E no âmbito de uma democracia, a teoria por trás dos partidos políticos é de que os partidos são órgãos intermediários entre os representados, o povo, e o poder, que são os representantes políticos, o governo. E qual seria a lógica? Supondo que estamos em uma sociedade plural, repleta de ideias, repleta de ideologias, e que não é também possível que o povo governe diretamente, nós precisamos da representação política. Um déficit democrático seria o fato de que muitas vezes os governantes que nós elegemos estão muito distantes, né, depois que são eleitos, dos nossos interesses. Então haveria aquela falta de vinculação entre governo e povo, né, que os americanos chamam de responsiveness, né? O que o partido funciona? Como é que ele funcionaria? Ele seria capaz de se situar no meio do caminho, né? Todas essas ideologias elas estariam representadas em partidos políticos, que por sua vez, os candidatos, os representantes, sairiam desses partidos políticos e estariam, de certa forma, vinculados ao programa, às ideologias, às ideias dos partidos políticos de onde eles vieram. Então, a lógica é, eu, povo, né, nós do povo, elegemos os partidos que representam as nossas ideias. E os candidatos, os representantes, saem daqueles partidos, né? Então, aí estaríamos melhorando, em tese, a essa vinculação entre povo e governo. Essa é a ideia teórica. Agora a gente vai enfrentar os problemas práticos e vou começar perguntando para vocês o que deu certo essa equação, deu certo essa ideia ou não deu, e qual talvez seja o ponto para vocês que mais crítico em relação a essa ideia de democracia por partidos. Ale, quer começar? Bom, posso começar. Vamos lá, Bruno. Wagner, tá bom? Olha, eu diria o seguinte, você foi falando e eu fui pensando aqui quantos tópicos a gente tem com relação a partidos políticos e que geram hoje muita discussão. E aí, quando a gente vai na origem, e a sua pergunta eu acho que tem um pouco a ver com a origem e a perspectiva do que tinha do partido político, a primeira coisa que eu acho que eu lembraria é que, do ponto de vista constitucional, da formação do Estado, o partido de início, pelo menos a partir das grandes revoluções, ele não foi imaginado como uma instituição legítima. Tanto que ele não foi pensado constitucionalmente, ou seja, o partido político, a noção de agrupamentos políticos que se reúnem em grupos específicos, com ideologias, com interesses, para a defesa de certos interesses, não era algo pré-determinado nos textos constitucionais. Logo, os partidos, na verdade, acabaram sendo forçados, ou melhor, forçaram a sua entrada no cenário político e foram aos poucos sendo reconhecidos do ponto de vista constitucional. Então a gente poderia, talvez aqui, eu levantaria essa suspeita de que, na verdade, o próprio Estado liberal, ou Estado limitado, ou Estado de direito, sempre teve uma certa desconfiança com os partidos, porque o partido é sempre uma fatia, é sempre uma parte com relação à totalidade social, e isso, de alguma forma, levaria a uma falta de unidade da política, da dimensão política. Ao longo do tempo, isso não se revelou necessariamente uma verdade, porque os partidos se transformaram numa necessidade empírica, ou seja, eu preciso colecionar, eu preciso convencer pessoas a votarem em mim. Eu preciso ter votos. E se eu preciso ter votos, eu preciso organizar algum tipo de máquina
e aí vem toda a questão da democracia moderna para conseguir esses votos. E aí é uma coisa que você disse também aqui na sua fala, que é a questão de que os representantes e os representados são uma verdade que deve ser aceita nesse exato momento. Ou seja, existem governantes e governados. Eu diria que os partidos políticos, assim como os órgãos de representação política, eles são, na verdade, a confirmação de que eu tenho uma impotência democrática. Ou seja, na medida em que o povo não participa diretamente do processo político, não existe uma politização ampla da sociedade, e isso que permite, inclusive, o desenvolvimento da economia de mercado, porque as pessoas são liberadas para atuar no seu dia a dia no mercado, e você tem a especialização da política. E aí a importância que eu acho que tem os partidos políticos, que é uma dimensão de profissionalização, entre aspas, do mundo político. Ou seja, a política tem suas próprias regras, seus próprios meandros, e aí tem a importância do partido, assim como sindicatos, assim como associações, para criar um corpo de lideranças políticas, para então competir a esses cargos e ter níveis de habilidades para tomar decisões no âmbito do Estado. Cumpriu as expectativas? Olha, a gente pode fazer milhões e milhões de críticas com relação às lideranças políticas, etc. Mas, fatalmente, a gente sempre cai no partido político. Dificilmente você vai ter uma sociedade democrática onde você não tenha partido. Isso faz a gente poder a gente defender, pelo menos do ponto de vista valorativo, de que não existe democracia onde você não tem a possibilidade de formação de partidos para a luta política. Ou seja, no mundo contemporâneo é muito difícil não conectar claramente partidos e democracia, e aí por isso que quando você tem regimes autoritários, normalmente, não sempre, tá? Às vezes os ataques são justificados. Normalmente você vai ter um ataque não aos partidos, mas ao próprio sistema partidário como um todo. E aí a gente pode falar de crises políticas, crises democráticas e as suas origens. O caminho é excelente para a gente abordar. Wagner, você queria também trazer a sua visão do que, diríamos, não deu certo? Bom, enfim, eu acho que o que o Alessandro falou é perfeito. A gente não pode dizer que os partidos não deram certo como proposta democrática, porque nós temos, basicamente hoje, a gente faz uma conexão muito clara entre democracia e os partidos políticos, né? Democracia sem partidos é algo que hoje não temos um exemplo concreto. Talvez alguém vá buscar em Atenas alguma dimensão de uma democracia direta, mas hoje a democracia se faz por intermédio de partidos. Então, nesse sentido, deu muito certo, né? Agora, pergunto, o que você enxerga de problemático, enfim, nesse contexto? Bom, então, primeiro, Ale, Bruno, sempre um privilégio estar aqui com vocês. Interessante porque o Ale foi falando, e a gente vai retomando algumas coisas, porque tem muita coisa que a gente discute hoje de problema de partido político que não é nenhuma novidade. Desde que os partidos políticos eles se formaram, saíram daquela ideia de facções, que era o termo utilizado para designar essa parcela, como o Ale falou, a gente tem um livro clássico sobre partidos políticos, que é o livro do Maurice Duverger, e no livro sobre partidos políticos é muito interessante a correlação que o próprio Duverger vai fazer sobre partidos políticos e sistemas partidários. Ou seja, o primeiro ponto que está atrelado a uma própria noção de sistema de governo e de sistemas partidários, bipartidário, multipartidário, está atrelado inclusive ao papel desempenhado pelos partidos políticos. Então, quanto maior o espaço de abertura para partidos políticos, maiores impactos a gente vai ter dentro do sistema político e do sistema partidário. Então, acho que até complementando o que você falou, acho que o impacto positivo do partido político vem nesse sentido, porque, inclusive, o partido político ele tem essa função de representação, mas ele tem outras duas funções que são destacadas pela ciência política. Existe um cientista político que é o Coleman, que vai dizer que os partidos políticos também funcionam como instrumento na organização do processo eleitoral, além da questão da representação, e eles também servem para aprimoração da própria ideia e noção da representação política como um todo. O que é a função do partido político como organização? A gente tem um problema ou um tema sensível nos partidos políticos, que é a questão do financiamento eleitoral. Então, quando eu tenho partidos políticos que centralizam em si a responsabilidade institucional de fazer a distribuição dos recursos do fundo partidário, por exemplo, eu tenho a capacidade de fazer um controle mais efetivo sobre como os gastos são efetivados. Então, o partido político ele auxilia o sistema a ter uma ferramenta de controle mais efetiva do que seria, por exemplo, se eu tivesse apenas candidaturas individuais. Então, o partido político ele faz essa depuração e ele vai, em tese, nos ajudar a selecionar os melhores candidatos.
qual que é o grande problema das estruturas partidárias. Isso também existem livros clássicos que vão falar sobre as oligarquias partidárias. Ou seja, a ideia de que o partido político é um instituto que é composto por pessoas. E as pessoas, na realização dos partidos políticos, elas vão colocar as próprias deficiências sociais nessa estrutura. Como, por exemplo, a ideia de você ter líderes partidários que vão assumir uma função autocrática, por assim dizer. Se a gente pensar no Brasil, a ideia dos donos de partidos políticos. Então, figuras que são caciques, que são donos dos partidos políticos e que vão determinar, sem qualquer legitimidade democrática, quem vai participar do processo eleitoral democrático. E a gente tem outros problemas que também estão relacionados a essa estrutura que a nossa professora Mônica, inclusive a professora Mônica Herman, vai falar da acidentada morfologia dos partidos políticos no Brasil. Então, teoricamente, e para fins de uma discussão sobre qualidade democrática, os partidos políticos como teoria, como proposta ideológica, indispensáveis. A gente não tem outra instituição que hoje possa fazer esse intermédio das funções, mas a gente tem diversos problemas práticos e um desses problemas é a questão das oligarquias partidárias, a questão da concentração de poder nas mãos dos presidentes ou dos donos de partidos, a questão de criação de partidos políticos que são efetivados com o único objetivo de se ter uma ideia de poder e, sobretudo, de recursos financeiros, e aí você tem uma fragilidade do sistema político eleitoral porque você tem um multipartidarismo exacerbado. Então, é só você pensar na própria noção do presidencialismo de coalizão que foi criada no Brasil em razão de tantas legendas partidárias, trazendo a dificuldade do presidente da República tomar decisões políticas sem ter que negociar com um Congresso que tem 30 partidos políticos, que tem 25 partidos políticos. Então, discutir partido político e problemas do partido político é discutir problemas desde a sua essência, porque a gente identifica esses problemas. E aí isso vai, como a gente já está vendo aqui, impactar em vários setores. No sistema partidário, no sistema eleitoral, na própria ideia do financiamento partidário, do recebimento de recursos, no processo de escolha de candidatos. Então, acho que a gente tem vários caminhos aí para discutir as fragilidades ou os problemas dos partidos políticos. Eu acho que acho que o Wagner tocou em dois pontos aqui que a gente precisa talvez aprofundar um pouquinho, porque realmente enxergo como duas questões centrais no tema dos partidos hoje no Brasil. Um primeiro, que não é propriamente uma característica brasileira, enfim, e sim uma decorrência talvez da natureza humana, da natureza dos grupos sociais, que é o que Michels, né, Robert Michels, no Sociologia dos Partidos Políticos, ele vai encarar, obviamente focando os partidos, essa tendência aos partidos se estruturarem de uma forma piramidal, né? De uma forma onde você tem ali uma cúpula que vai exercer o poder dentro do partido e cada vez mais essa cúpula sendo o fator determinante para os rumos do partido, quando a ideia seria exatamente o contrário, né? O partido, quando ele é proposto, pelo menos na nossa ideia, né, é muito mais aquela figura do partido de massa, do partido realmente que é uma expressão da sociedade. E por isso que um tema caro aqui é a ideia de democracia intrapartidária, de como um partido deve funcionar internamente de uma forma democrática. É o que parece, como o Michels já identifica, entre outros Mosca também, Gaetano Mosca, vão dizer, olha, na verdade o que a gente vai ter é isso que o Wagner falou, uma tendência a cada vez mais nós termos partidos com características oligárquicas, piramidais, enfim. Queria perguntar para vocês, para aprofundar um pouquinho esse ponto, e depois eu volto no segundo, que a meu ver é um problema que a gente tem que enfrentar, a questão do multipartidarismo, mas um pouco esse problema dos donos de partido. No que isso para vocês é um problema? Que tipo de efeito gera na democracia brasileira? E há alguma solução para isso? O que isso é realmente um fato dado? Ou é muito mais uma característica do nosso modelo? Enfim, o que vocês acham dessa questão da oligarquização? Bruno, eu começaria nem resposta, eu diria um comentário sobre isso, dizendo o seguinte, olha, eu acho que não existe nenhum lugar no planeta aonde você não tenha esse problema.
Ou seja, onde você tem democracia no mundo inteiro, eu acho que você vai encontrar alguma coisa meio que parecida com isso. Ou seja, você vai encontrar sempre uma crítica à questão partidária, você vai encontrar sempre essa questão de lideranças que ocupam certas posições, que ficam muitos anos naquelas posições e que, na verdade, são posições de poder para indicação a outras posições de poder. Então, eu acho que isso me parece, quase, eu diria, quase da natureza humana e da natureza institucional do partido. Talvez o Michels, é importante lembrar que quando o Robert Michels escreve o seu livro, ele está olhando muito a social-democracia alemã, né, a famosa, o maior partido trabalhista ou, né, socializante na Europa naquela época, que era a SPD, Social-Democracia Alemã, que tinha ali mais de 1 milhão de filiados, e ele verificou ali uma máquina burocrática gigantesca e verificou essa espécie de pirâmide ou escalonamento de poder e essa oligarquização, essa regra de bronze, de ouro, aliás, né, dos partidos políticos. Quando a gente olha para o mundo contemporâneo, que a gente vai, eu acho que eu poderia descrever aqui 2 tipos de críticas com relação a isso. Uma crítica mais generalizante, dizendo, olha, o interessante seria um partido, veja, do ponto de vista ideal, seria importante que nós tivéssemos partidos fortes. O que é um partido forte? O partido mais forte do que as pessoas. Mas veja, essa é uma regra também institucional para todas as instituições, para o executivo, para o legislativo, ou seja, que a instituição fosse mais poderosa do que as vontades individuais e que as pessoas não, a partir das suas vontades individuais, não rompessem ou pelo menos não relativizassem aquilo que é a instituição. Ou seja, nós aplicamos aos partidos políticos aquilo que nós imaginamos como importante para qualquer instituição do plano democrático, embora os partidos políticos sejam, no Brasil, por exemplo, instituições privadas, consideradas de natureza privada particulares. Então, essa é uma crítica idealista, por quê? Porque ela está imaginando um mundo ideal. Qual é o mundo ideal? Que as instituições sejam mais fortes do que as pessoas internamente. Do ponto de vista realista, a gente sabe que não funciona assim, porque nós vimos aí, o Michels está aí para pelo menos ter uma pesquisa embasada em sentido contrário. Sim. E aí nós chegamos no mundo contemporâneo olhando uma segunda vertente, que é a vertente de pegar alguns partidos para fazer essa crítica. Eu queria, pelo menos, né, provocar os meus colegas aqui na mesa e imaginar que talvez a oligarquização tenha algum elemento positivo. Ou seja, a gente só olha do lado negativo o tempo inteiro. Porque, veja, às vezes realizar uma crítica contra a oligarquização de um partido é uma tentativa de desmembrar esse partido, de quebrá-lo por dentro. Porque na medida que você tem um poder enraizado, você quebra e fraciona internamente, ou melhor, divide o seu inimigo. Então, às vezes, algumas dessas críticas não são idealistas, não são, vamos dizer assim, honestas, entre aspas. São ataques políticos. Sim. Então aí você vai pegar alguns partidos e dizer, olha, tá vendo, o partido envelheceu, aí você começa a pegar as lideranças e perguntar, e aí, quando é que vocês vão sair do poder? E aí você vai verificar que aqueles que estão no poder também estão disputando eleições, estão ganhando pleitos. Então, na verdade, o ataque é muito mais para tentar atacar aquela instituição, para dizer que ela está velha, carcomida internamente, e para tentar atacar ela no plano, vamos dizer assim, do conflito eleitoral, do que uma crítica idealista realmente honesta para dizer, olha, temos que melhorar o sistema. Então, eu acho que tem essas 2 vertentes. Sim. Existe uma vertente que eu vou chamar idealista, que é para... E aí, eu acho que nesse idealismo tem um pouco de inocência, porque no processo democrático imagina-se sempre que a democracia vai chegar no bem, né? E a gente sabe que às vezes se chega ao bem pelo mal e ao mal pelo bem, né? Invertendo a ordem das coisas. E no caso de uma crítica à oligarquização do partido como ataque a uma instituição partidária, a um partido, ou às vezes é um ataque ao próprio sistema político democrático, que está funcionando de determinada forma, você fala, olha, só está funcionando assim, mas ele não é democrático de verdade. Mas como assim não é democrático? Porque democracia de verdade seria um partido que tivesse base, que todo mundo participasse, que as doações eleitorais fossem feitas pela base. Eu te pergunto, aonde existiu isso? Por Deus. Aonde? Qual é a base real, concreta, no desenvolvimento moderno, de uma sociedade moderna onde isso existiu? E aí fica essa pergunta. Não, né? E é interessante porque a ciência política, né, passar para o Wagner, mas ela sempre lida com essa dicotomia entre o ideal e o real, né? Então a gente pode encarar essa dicotomia em relação à própria democracia, né, a ideia de soberania popular como um ideal que a gente sabe, né? E aí sobre essa literatura vai ter muita gente falando que esses pressupostos utópicos da soberania popular, ou como diria Lincoln lá no governo do povo, pelo povo, para o povo, são ideias abstratas, teóricas, que a gente
talvez seja de pouco interesse para a ciência política, talvez mais para a filosofia, e a ciência política tem que lidar com a democracia real concreta, que é efetivamente aquela que vai funcionar por intermédio de representantes e vícios inerentes às próprias instituições. E o que o Ale coloca aqui sobre os partidos, né, dialoga muito. Essa oligarquização talvez seja menos um fenômeno crítico, no sentido de que, olha, é um desvio, uma patologia, e mais uma condição de funcionamento, talvez, uma questão muito prática, né, de como os partidos podem ser atores reais dentro de um jogo político. Então, Bruno, só uma coisa, acho que eu fiquei imaginando partidos democráticos. Por isso, você partiu do Michels, eu parti do Michels, eu imagino uma sociedade de democratização, de pluralismo, onde as forças políticas vão lutar. Eu não, em nenhum momento, só para deixar claro, eu não falei desses partidos que são criados como empresas, que já tem um dono de cima para baixo, ou seja, é uma outra... Partido de aluguel. Isso, aí existe uma outra vertente, acho que aí o Wagner pode falar melhor, aí eu acho que é uma outra coisa. Né? Muito bom, então já passando para o Wagner nessa mesma toada, Wagner, eu acho que o Ale trouxe dois pontos, né? Tudo bem, são instituições que não são ideais, né? Talvez o ideal fosse que a gente realmente tivesse essa democracia intrapartidária, essa representação do povo, do programa e tal. Mas funciona por oligarquias, como praticamente todas as instituições são hierárquicas, né? Boa parte delas. Mas a gente tem também essa vertente, esse problema concreto de que há partidos que você tenta entender o que ele representa, quais são... E você não consegue enxergar qual é exatamente o programa, enfim, o que aquele partido defende, além da política pela política, enfim. O que você vê nesse cenário? Eu acho que assim, o que o Ale falou tá perfeito, e eu acho que o grande problema quando a gente para pensar, e eu tô falando aqui de realidade Brasil, né? O Marco Vargas, que foi nosso colega, que é juiz, atua há muito tempo com direito eleitoral, ele tem uma dissertação de mestrado que ele fez, que é exatamente sobre o tópico da democracia intrapartidária. Então, qual que é hoje o grande problema da maior parte dos partidos políticos do Brasil? E você consegue, acho que, tirar a dedo quais não seguem essa métrica. Quando você vai olhar o estatuto dos partidos políticos no Brasil, eles são praticamente copia e cola uns dos outros. E aí, por isso que quando a gente fala dessa questão da ideia de uma oligarquia, é porque não existe, dentro dos partidos políticos, nenhum instrumento de democratização em temas, por exemplo, básicos como a própria formação da diretoria ou da presidência do partido político. E eu não acho que o problema em si seja, por exemplo, você ter um líder partidário que está lá há 30 anos, que está há 20 anos, porque ele pode estar lá por mérito. Como a Ale falou, é uma força política que se consolida, ele foi escolhido. O grande problema é como esse mecanismo de escolha intrapartidária está estabelecido formalmente. E aí, isso começa a gerar deficiências de representação, porque, de novo, o partido político tem uma função essencial, que é selecionar os candidatos que vão participar do processo eleitoral. E aí, quando a gente pega um partido político que faz uma seleção dos candidatos de acordo com interesses que não são interesses para consolidar os interesses do povo, a gente tem um problema de déficit democrático ainda maior. Então, acho que esse é um primeiro ponto que está aliado a essa questão, que é o problema da oligarquia partidária quando está atrelado a uma deficiência de um partido político que não tem programa, que não tem um estatuto bem definido, que não tem ideologias muito claras. E no Brasil a gente tem um problema com relação a isso. Há muitos partidos políticos, que é algo inclusive que eu havia estudado na tese de doutorado, que é essa questão da oligarquização dos partidos pela questão da concentração de financiamento. Se você pegar o Brasil de 94 até 2022, você vai ver que 5 partidos políticos dominaram as eleições no Congresso para a presidência da República. Então são sempre esses 5 partidos políticos que estão lá dominando o jogo eleitoral, conquistando eleitores, e que você, além de asfixiar, por exemplo, a existência de partidos políticos menores, que, como a gente vai discutir na questão do multipartidarismo e pluripartidarismo, também aprimoram a ideia de democracia, você tem um problema de simplesmente apagar da existência a possibilidade de novas ferramentas de democratização interna dos partidos políticos. Um exemplo que, inclusive, tem sido feito, ou começou sendo feito primeiro pela Justiça Eleitoral, pelas decisões,
e que começou a virar regra depois, é a questão da composição da diretoria na aplicação do percentual mínimo de mulheres ocupando os cargos de diretoria no âmbito dos partidos políticos. Isso não existia como regra. E se você pegar a ideia da hierarquia dos partidos políticos, você vai perceber que os presidentes são sempre homens, ou quase sempre homens, né? Então você tem dentro dessa ideia uma consolidação de uma estrutura de poder que, inclusive, não é representativa com relação às pessoas que estão na sociedade. Porque são sempre pessoas de grupos majoritários assumindo esses cargos, e aí você tem um déficit de representação muito forte, mesmo para os partidos políticos tradicionais. E o segundo ponto, que aí bate no que o Ale falou, e que é o maior problema do Brasil hoje, essa questão dos partidos de aluguel, que inclusive são criados ou foram criados no Brasil para dar sustentáculo a bases políticas. A gente pensar o Centrão, né, que é a denominação que se dá para o Brasil, é um conglomerado de vários partidos políticos que não tem, em regra, nenhuma ideologia. Você não sabe, inclusive, qual que é a base daquele partido, o que ele defende, o que ele discute. E ele vai se aglutinando nas mais variadas ideologias políticas para cooptar interesses que não são interesses, em regra, democráticos, são interesses fora do jogo. Então, acho que esse é um ponto central que a gente precisa discutir, porque essa ideia da oligarquia, de novo, é um fenômeno que está atrelado à própria condição humana. A gente não vai afastar isso, porque, como o Ale falou, né, isso não tem nenhum lugar do mundo, mas a gente pode atenuar estabelecendo regras internas, porque daí também não cabe ao Estado entrar diretamente nessas decisões em razão da autonomia partidária que está prevista pela Constituição, mas a gente pode amarrar de certo modo em que essas lideranças políticas elas estejam conectadas. Então, na prática, por exemplo, para quem advoga e sabe, como que funciona a escolha de candidatos numa convenção no interior do interior de São Paulo, por exemplo. O dono do partido ele chega com uma lista, o presidente fala assim, olha, esses serão os candidatos, e aí leva-se a lista, e aí chega-se, faz a convenção, e na convenção todos aprovam os nomes por aclamação. Ou seja, todo mundo segue aquilo que o presidente colocou. E aí a forma como se chega a esses nomes não é uma forma democrática. E aí a gente precisa lembrar, além da questão das funções, né, que o Ziblatt e o Levitsky falam, que os partidos políticos são eles que, em tese, deveriam frear a ascensão de líderes populistas, de líderes que colocam em risco a própria noção de democracia. E aí, quando você não tem esse controle, esse filtro prévio, você gera problemas. E por isso que, em muitas discussões sobre o formato de lançamento de candidaturas no Brasil, a gente discute a questão das listas fechadas, misturadas com as listas abertas, e como que a gente faz para conter isso, ou, de certo modo, restringir. Porque, de novo, a oligarquia, a estrutura piramidal, isso sempre vai existir, né? Tem um livro acho que é o do Rousseau, que vai falar sobre a questão das desigualdades sociais. E, assim, enquanto houver sociedade humana, vai existir desigualdade, vai haver algum tipo de hierarquização. O problema é o grau em que isso acontece. Eu acho que no Brasil, a gente tem um problema muito grave de uma consolidação oligárquica que não vem de agora. Né? Então, quando você consolida isso, você pode excluir do jogo político eleitoral partidos de representação e que estão fora do jogo ou sendo colocados para fora do jogo, e isso vai gerar um problema, como é o problema que a gente vai discutir sobre a questão do multipartidarismo. Perfeito, perfeito. Acho que vários pontos que o Wagner trouxe lidam um pouquinho com as características, não apenas aquelas que são da própria natureza de qualquer agremiação, enfim, de reunião social, de grupos, facções, né? Mas também já conectando um pouquinho com o nosso modelo no Brasil, né? Com o nosso desenho normativo e da política, né? E isso a gente encontra parte da Constituição, quando no artigo 17 faz um desenho ali dos partidos políticos, já de um modelo de financiamento também, a lei de partidos políticos vai aprofundar esse modelo de financiamento que nós temos, tanto público quanto privado, hoje muito mais o público. Mas, para chegar a uma conclusão de que esse desenho nosso e também as características da nossa política levou a um cenário que hoje, eu não vou ter o número exato, vocês sabem melhor o número que eu, mas de dezenas de partidos políticos, né, participando do jogo democrático e com representação no Congresso Nacional. Então temos um
multipartidarismo, vamos dizer, exacerbado no Brasil, com realmente muitas agremiações. E aí isso me traz uma primeira questão, uma questão um pouco mais teórica que eu gostaria de ouvir vocês. É que se isso é realmente um fator de preocupação. E por que eu coloco isso? Né? Quem olha esse fenômeno pode tratá-lo sob dois argumentos. Né? Um primeiro argumento seria, olha, isso é ruim para a política. Por quê? Isso gera muita difusão partidária, isso gera uma dificuldade muito grande de você criar consensos dentro da política, e criar consensos é algo importante, né, dentro de uma democracia, para que seja possível governar, no Estado de Direito especialmente. Né? Então, essa é uma crítica, né? Mas tem um outro lado, que é o lado, bom, se nós temos 30 partidos, estou dando um exemplo, significa que, queira ou não, nós temos uma representação de minorias, temos uma representação, temos uma abertura natural no nosso sistema para que movimentos sociais se tornem, né, partidos políticos e participem diretamente do sistema. Então, como vocês encaram esse multipartidarismo exacerbado e muito notório que nós temos no Brasil? Isso é algo negativo, positivo? Como é que vocês enxergam? Vamos começar com a Lê. Bruno, quando a gente olha hoje, é interessante porque quando a gente olha o Congresso Nacional, o volume de partidos, a primeira coisa que você vai imaginar é como é que um presidente da República, como é que um governo governa, né, alinhando esse conjunto de partidos nas medidas que precisam ser tomadas no Congresso Nacional. Então, a primeira pergunta que você faz é essa, e naturalmente não precisa nem você ir até o Congresso e nem fazer uma pesquisa mais aprofundada para saber que tem dificuldades imensas. Mas veja, às vezes o partido nem sempre representa muita coisa. Às vezes dentro do próprio partido você tem um conjunto de posições divergentes que fazem com que aquele partido político se transforme em mais 30 partidos. E na negociação das decisões políticas, isso cria mais um empecilho ainda. Ou seja, às vezes é uma miragem que a gente vê 5 partidos, mas a gente não está vendo todos os agrupamentos que estão debaixo, ou 4 partidos, ou 3, ou 30. Ou seja, pode ser muito, pode ser pouco, pode ser muito mesmo com relação à tomada de decisão. Então a primeira coisa que eu levantaria questionamento é como é que eu faço para tomar uma decisão diante de um cenário de um pluripartidarismo que pode levar a um problema decisório. Ou seja, você acaba não tendo uma coalizão necessária para poder governar. Por outro lado, olhando a trajetória brasileira desde 1988, imaginando, a gente precisa lembrar que o pluripartidarismo no Brasil ele nasce como uma medida da ditadura militar. A ditadura tinha plena consciência que continuar do bipartidarismo seria um problema, porque juntaria toda uma oposição em um único lado, que jogaria toda a disputa política para dentro do partido, isso seria a verdade, né? E o partido do governo do outro, isso levaria as eleições a serem realmente plebiscitárias, a favor ou contra o governo. Para evitar isso no final da transição democrática, eles fazem a abertura a partir de 78, 79, eles começam a abrir ao pluripartidarismo, voltando, na verdade, fazendo um retorno antes de 1964, onde você tinha a Constituição de 46, onde você tinha um sistema partidário que, de alguma forma, naquela época, estava começando a ganhar identidade no Brasil. Ou seja, a gente pode pensar que o próprio golpe militar é uma reação à solidificação do sistema partidário, quando as pessoas começam a identificar partidos por ter certas linhagens políticas. Então você vai ver as pessoas votando antes de 64, ou na Constituição de 46, você vai ver a população realizando o seu voto, imaginando Vargas, né, as políticas sociais do Vargas, imaginando o PSD, o PTB, ou seja, antes do golpe militar você tinha uma solidificação. E essa solidificação é que leva, a gente precisa lembrar também, em 1965, ao ato institucional número 2, que vai centralizar os partidos a partir do ato complementar número 4, vai centralizar em 2 partidos políticos. Repito, é a ditadura militar que vai, na reabertura, na transição, que vai criar o pluripartidarismo, e ele tem uma função que parece muito clara e que está funcionando muito bem, que é basicamente, toda vez que tiver um governo progressista, vai ter que negociar no balcão. Uhum. Embora o centrão, como o Wagner disse, parece que não tem ideologia, não tem cara, né? Dificilmente alguém vai pegar o centrão e vai falar ação de esquerda. Nunca. Não há possibilidade de fazer isso. Ou você vai pegar o centrão, normalmente fazer do centrão, mergulhando praticamente dentro até a extrema-direita. Ou seja, você mergulha tudo dentro de um único
barril e você consegue ter um bloco de formação política capaz de controlar qualquer executivo, à direita ou à esquerda. Isso leva a gente à famosíssima frase do Fernando Henrique de que o Partido dos Trabalhadores, o PSDB, durante os grandes conflitos que tinham na década de 90 até os anos 2000, era, na verdade, para decidir quem vai. A frase do Fernando Henrique me parece caricata: quem vai governar o atraso. E ele brincava com o PT ou o PSDB, porque são os partidos, em tese, que têm uma linhagem urbana, progressista, uma linhagem até mesmo liberal, social, e eles brigam entre eles para verificar quem é que vai coordenar o atraso. O que é o atraso? É o centrão para trás. Todo o resto. Ou seja, o sistema me parece que funciona muito bem se a gente pensar nessa lógica da ditadura militar. Ou seja, ele foi pensado nessa lógica. Um monte de partido, todos eles, embora com interesses próprios, em última análise, uma parte deles, isso está acontecendo agora de maneira muito mais forte, aliás, para alguns até mudou o perfil do presidencialismo de coalizão, eles vão dentro do governo. Então você vai ver uma coisa que parece até esquizofrênica no atual governo, que o governo, ele tem na base dele a própria oposição. E isso é a grande sacada. A grande sacada é segurar por dentro. Porque se todo mundo for para fora, não tem governo. Então o governo é obrigado a negociar. Então ele reduz a sua plataforma ideológico, político-partidária, ele rebaixa ela ao mínimo, indo em direção à direita. Então me parece que nesse sentido eu diria que o sistema pluripartidário funciona muito bem, me parece. Tá? Análise riquíssima, né? Eu acho que traz várias reflexões sobre, primeiro, o que são ferramentas, né? Uma instrumentalização que nós temos de instituições como os partidos, né? Como isso vai impactar o perfil democrático que nós temos, o modelo de regime, né? Então, você veja, eu acho que essa observação última do Ale faz todo sentido. Quer dizer, hoje em dia acho que já abordamos presidencialismo de coalizão em algum momento, mas vamos voltar a esse tema depois. Mas como essas coalizões, elas precisam ser estruturadas e construídas e a que custo elas são, senão você simplesmente não tem governo. Quer dizer, então, realmente é um ponto interessantíssimo. E Wagner, ainda nessa toada um pouco do multipartidarismo, né, e de analisar se isso é algo bom ou ruim, se deveríamos buscar uma alteração de modelo, e colocando um ingrediente a mais, né? A gente tem essa visão, uma das correntes, né, sobre esse tema é de que isso é um problema para o funcionamento democrático, isso tem déficits democráticos associados a esse multipartidarismo. E uma das soluções pensadas e que foi historicamente debatida como uma solução para essa multiplicação de partidos foi o que nós conhecemos como cláusula de barreira. Eu prefiro utilizar o termo cláusula de desempenho eleitoral, porque eu acho que é uma que traduz melhor o que é, não é propriamente estabelecer uma barreira de entrada, mas sim exigir algumas condições para que você tenha um partido político que desenvolva as funções teóricas que ele deve possuir. Então, isso foi, num primeiro momento, na primeira tentativa, rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que criar cláusulas de barreira, por exemplo, ter um mínimo de representação no Congresso, enfim, isso seria uma forma de barrar novas propostas, especialmente minoritárias, né, e dificultar o acesso, criar realmente uma barreira, né, de acesso. E recentemente se alterou o posicionamento em relação a isso, entendendo que é possível sim, e hoje há cláusula de desempenho, exigir que essas condições estejam estabelecidas, pelo menos para que o partido funcione no sentido de obter fundo partidário, enfim, outras prerrogativas que a legislação concede. Então, queria a sua visão sobre esses dois pontos, né? O multipartidarismo em si e se a cláusula de desempenho é uma solução e é algo adequado para a gente enfrentar esse problema. Legal. Bom, acho que o primeiro ponto é concordar integralmente com a análise do Ale, e é aquilo que a gente fala em diversos episódios, já falou até aqui, que é como esses sistemas estão diretamente interligados, porque quando você tem um pluripartidarismo, um multipartidarismo exacerbado, como é o caso do Brasil, isso vai impactar diretamente num sistema de governo
gerando inclusive um sistema de governo de fato, que é essa noção do presidencialismo de coalizão, né, que foi uma construção teórica em razão dessa situação da necessidade de composição. Isso gera um outro problema, digamos, governamental, que é um problema, inclusive, da própria percepção sobre o governo, que é, como que eu faço para compor com 27, com 28 partidos políticos? Eu tenho que oferecer cargos, eu tenho que oferecer cargos em entes da administração pública indireta, eu tenho que pagar a emenda PIX, ou seja, liberar verba para que determinadas votações possam passar pelo Congresso. Então, isso gera disfunções na própria ideia do governo que está colocado lá, seja ele de esquerda, de direita. O fato é que essa governabilidade ela fica absolutamente comprometida. E uma outra coisa que a gente pensa muito na estrutura do executivo comprometido pelo legislativo, mas os últimos episódios agora mais recentes, do fechamento do Congresso, do travamento de pauta, mostram inclusive uma dificuldade dentro do próprio Congresso. Porque você percebe alas dentro do Congresso que estão voltadas para determinados interesses e que conseguem impedir o funcionamento do próprio Congresso Nacional, colocando em risco a própria governabilidade do presidente da casa. Então você vê o presidente da Câmara com dificuldades de tomar decisões ou de efetivar algumas questões, porque dentro existe essas, digamos, facções do próprio legislativo que se colocam nesse contexto de um pluripartidarismo. E tem um outro ponto, e aí, mas fazendo o contraponto, entrando na questão da cláusula de desempenho, que é o seguinte: se a gente parar para pensar no mundo, a gente não vai achar, talvez, nenhum outro país que tenha tantos partidos políticos registrados e, digo mais, com pedidos de registro em andamento, porque eu acho que tem mais de 80 partidos políticos com pedido de registro no TSE, porque precisa comprovar o apoiamento mínimo nos termos da lei e assim por diante. Mas um outro problema é o seguinte: tudo bem, vamos colocar uma cláusula de desempenho, vamos limitar o número de partidos políticos para 5, para 8, para 10, que é o máximo que a gente percebe aí em países como a Alemanha, a França e assim por diante. Vamos chegar num número razoável. O que você faz quando você coloca a cláusula de desempenho? Veja, você não está excluindo os outros partidos. Eles podem continuar participando de eleições. Só que na cláusula de desempenho, eles não vão ter acesso a recurso do fundo partidário e tempo de rádio e TV. Ou seja, você vai esmagar os partidos menores por inanição. Então, você vai matar a fonte, porque o financiamento no Brasil, embora ele tenha aspectos privados, você tenha um financiamento privado, ele é mínimo em comparação ao financiamento público dos partidos. Então você vai esmagar. E aí eu sempre penso em partido, por exemplo, como é o caso do PSOL, que, sem entrar numa análise ideológica, ou seja lá o que for, mas é um dos poucos partidos no Brasil que tem, de fato, uma ideologia política muito clara. Que você olha o estatuto, você vê a ação do PSOL. Então, assim, na prática, o que vai precisar ser feito? Em algum momento, porque se você olha em termos quantitativos de eleição de representantes na Câmara e no Senado, o PSOL não tem um desempenho extraordinário. Então pode ser que em algum momento ele tenha que se fundir a outro partido político. E qual que é o partido político mais próximo do PSOL, se a gente parar para pensar? Vai ser o PT. E o PT é um partido político gigante. Então o que acontece quando um gigante engole um partido pequeno? Aquele partido pequeno, aquelas ideias, elas podem ser sufocadas. Então você vai ter um problema de anular, de certo modo, uma representação política que a gente não está falando de um partido que elege um deputado. Então a gente está falando de um esmagamento, um sufocamento de pautas que são importantes para a sociedade e que vão estar centralizadas naquele partido político. E aí isso é um problema do ponto de vista da representação, porque você vai reduzir de forma muito drástica essa representação. Né? Agora, por outro lado, é óbvio que essa cláusula de desempenho ela vai trazer benefícios, primeiro, para a governabilidade, no sentido de que você, para tomar decisões, vai precisar compor, talvez com menos dificuldade, embora tenha o fenômeno que o Ale falou, de que dentro de cada partido você tem essas questões, e você vai diminuir, talvez, um problema, que é essa questão dos partidos de aluguel, dos partidos nanicos, dessas deficiências. Né? Mas é um contraponto que a gente precisa pensar, porque, de novo, para onde vão esses partidos? Porque se você pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem o bipartidarismo, que não é só ter dois partidos políticos, porque existem outros, mas a ideia de dois partidos políticos se alternando no centro do poder, a história americana foi construída assim. A história brasileira não foi construída assim. Então, você tem esse problema. E, de novo, num ponto negativo desse pluripartidarismo,
é que hoje, por exemplo, um partido político com um único representante no Congresso pode acionar o Supremo o tempo inteiro por ADPF, por ADI, por ADC, e isso gera um problema que é, bom, perdi uma pauta que eu estava discutindo no Congresso, então eu vou judicializar e aí vou trazer problema para o governo, vou trazer problema para o legislativo. Então, um dos esforços também de se alterar essa questão da representação é sufocar esses partidos que tem um, que tem dois, que tem uma representação quase que inexistente no Congresso e, por via de consequência, você barrar esse tipo de questão que também vai sendo jogada para o Supremo. Inclusive, tem, acho que é uma proposta de emenda no Congresso que quer, inclusive, estabelecer que só vão poder acionar o Supremo pelas vias institucionais os partidos políticos que atendam à cláusula a cláusula de desempenho. Ou seja, se colocar uma limitação ainda maior para que o jogo da política siga os ritos da maioria. O grande problema é que maioria? Não, acho que esse ponto até o nosso tempo está esvaindo aqui, mas eu queria trazer para ler um pouquinho dessa questão da cláusula de barreira, porque para ver, né, o Wagner já abordou, acho que um ponto muito importante. Tá muito claro que é um mecanismo que acaba prejudicando minorias, né? E nós temos como um dos grandes problemas, né, da democracia, e o próprio Ale utilizou o termo da democracia plebiscitária, mas enfim, qualquer forma majoritária ela tem um problema para como se lida com as minorias, né? E a cláusula de barreira, queira ou não, ela tem esse caráter de tornar mais difícil o acesso às minorias. Ao mesmo tempo, a gente tem, como o Wagner também muito bem colocou, o problema é que entre os empreendimentos que vale a pena você abrir no Brasil, tem alguns, né? A gente fala. Um dos empreendimentos muito bons é você abrir um partido político, porque imediatamente, né, se você consegue ali o acesso a fundo partidário, a tempo de rádio e televisão, enfim, a poder ser uma entidade legítima a ajuizar ações de controle de constitucionalidade, a DIN, a ADP, a DPF, a ADC, enfim. Então, muito poder, né? Muito poder. Então, como é que você vê a cláusula de barreira como solução, por um lado, mas também como um problema? Quer dizer, é um caminho a ser trilhado esse mesmo, ou a gente talvez devesse buscar solucionar isso de outra forma? Olha, Bruno, eu vou pegar pelo ponto que você acabou um dos pontos que você acabou de alinhavar, que é a questão das pessoas que criam os partidos para virar uma máquina para pressionar, às vezes, o Estado para obter ganhos, muitas vezes de caráter puramente pessoal, sem nenhuma linhagem ideológica. Eu costumo sempre apontar aqui um livro que é Os Miseráveis, do Victor Hugo, e tem até, para quem não quer ler aquele calhamaço, pode assistir um filme, etc., né? Mas o legal desse livro é que em determinado momento do livro ele vai narrar o processo, como os grupos sociais vão se organizando num processo de crise política gigantesca até chegar numa crise republicana ou de revolução burguesa, etc. E em todo esse processo tem diversos atores, ou diversos players, ou pessoas, ou grupos que vão estar ali no enfrentamento, desde os interesses puramente individuais aos interesses mais ideológicos, organizativos, institucionais. E existe uma família dentro do livro, que chama, acho que se não me engano são os Thénardiers, que representam basicamente esse sujeito, né? Se chamaria aí talvez Lupin proletariado, né? Mas é aquele sujeito que durante o processo revolucionário ele não tem nenhum apego a nada. Né? Eu vou pegar esse sujeito, esse protótipo que não tem apego a nada, e transformar nesse sujeito que vai criar o partido para pressionar, para conseguir mais barganha, etc. Mas esse cara que faz isso, ele entra, conforme eu disse no bloco da resposta anterior, ou do comentário anterior, esse sujeito que faz esse partido, ele entra num sistema que está em funcionamento. E ele vai ter uma função dentro do sistema, embora para ele só está roubando dinheiro público ou querendo um interesse puramente particular. Né? Ele se agrega a qualquer governo, né? Ele não tem nenhum apego a nada. Mas esse sujeito, quando ele entra no sistema, ele vai cumprir uma função dentro do próprio sistema político partidário. E aí, quando nós temos a ideia de muitos partidos, alguns desses partidos vão ter essa função, que eu vou chamar de função Thénardier dentro do sistema, né? Que é quase uma função apodrecida, mas que dentro do sistema funciona. Eles estarão lá de alguma forma. Né?
Agora, tem os partidos legítimos. Pode acontecer um momento no qual tem uma oligarquização do poder, que é o grande problema dos processos de crise ou constitucionais, né, como diriam os alemães início do século XX, ou melhor, depois do pós-guerra, que é o seguinte: o teste de qualquer constituição ou de qualquer sistema partidário é a crise. É a grande crise. Então, se você pegar uma Constituição e falar, olha, essa Constituição está aí em vigência há 1000 anos, a pergunta é, quantas vezes ela teve que enfrentar uma crise? Porque esse é o teste constitucional e esse é o teste, eu diria, político-partidário para qualquer sistema. Então, se essa é a linha geral, ou seja, eu tenho que ter esse teste, eu tenho que pegar o sistema partidário e verificar, bom, esse sistema partidário ele entrou em equilíbrio? Entrou. Então, ele praticamente pode ter se fechado dentro de si mesmo. Então, eu não tenho possibilidade de referendo, eu não tenho possibilidade de plebiscito pela população, eu não tenho possibilidade de criar novos partidos políticos, eu tenho cada vez menos voz. Ou seja, esse sistema ele vai se fechando tanto que ele não vai vendo mais a realidade sociohistórica. Até que em algum momento, né, nesse processo, pode ir para as ruas, por exemplo, manifestações gigantescas contra o sistema partidário. E aí vem o termo na América Latina muito comum, que é partidocracia. Ou seja, o sistema virou uma partidocracia. Ele foi tomado por agrupamentos com interesses próprios, porque o sistema se fechou muito. E aí o problema da cláusula de barreira. É claro, a cláusula pode dar esse problema? Pode, porque você vai fechar o sistema. É mais uma cláusula para você dizer, olha, se eu participo de um agrupamento de cidadãos legítimos, veja, eu não estou falando da cláusula Thénardier, né? Eu participo de um agrupamento de cidadãos legítimos, quero criar um partido político, tenho uma ideia, tenho uma crítica aos partidos existentes e não me é permitido isso. Então, bom, então eu vou ter que achar outros meios para fazer política. Num momento de crise, num momento de estabilização do sistema, etc., isso pode dar um problema. No momento de menor crise econômico, político, social, isso é de menos. Aí você tem que criar esse tipo de bloqueio para possibilitar aquilo que a gente chama de governabilidade. Eu diria isso só para a gente. Isso aqui como ponto, uma espécie de pontapé para os nossos próximos encontros aqui. Show, show, show. Muito bom, enfim, gente. Estamos chegando no nosso final aqui, mas teríamos realmente muito pano para manga ainda para esse tema. E acho que retornaremos a esse tema. Então, para manter a tradição já construída aqui, para finalizarmos o nosso episódio de hoje, enfim, dica, sugestão, algum que vocês acham para quem queira conhecer mais sobre partidos. Wagner, o que você sugere aí, pessoal? Eu sei que você pode sugerir livro próprio aí, no caso, porque eu sei que o Wagner já escreveu sobre isso. Eu vou deixar essa sugestão como a minha, só para prejudicar o Wagner aqui, dizer, professor Wagner Gondim, um dos maiores pesquisadores aí. Para ele não fazer autopropaganda. Para ele não fazer autopropaganda, eu gostaria de sugerir o livro dele. Falar de si mesmo é muito chato. Que o título do livro é Financiamento... Partidos políticos, financiamento eleitoral e oposição na política. Show de bola. Então essa é a minha sugestão, porque quem comprar aí e ler o livro do Wagner estará muito bem acompanhado nesse tema, então essa é a minha. Agora eu vou deixar ele para indicar outra, né? Bom, eu acho que o Bruno falou do meu livro, mas o que vale mais é a apresentação do professor Manuel Gonçalves, que daí vale mais do que o próprio livro. Então leiam a apresentação e aí considerem como parte do meu livro. Mas assim, eu acho que os clássicos, né? A gente comentou aqui sobre o Robert Michels, sobre o Maurício de Verger, a própria professora Mônica Herman também, que tem uma produção intelectual muito grande sobre a questão dos partidos políticos. Porque, de novo, não adianta a gente discutir problemas dos partidos políticos e tratar dos problemas como se demover ou extinguir os partidos políticos fosse a grande solução. A gente, até em razão do tempo, nem conseguiu discutir a questão das candidaturas avulsas, né? Que é um tema que também está atrelado a essa questão dos partidos políticos. Mas, assim, eu acho que a gente precisa ter essa base para discutir sobre partidos políticos, até para a gente conseguir aprimorar os partidos políticos, né? A gente discute há muito tempo, por exemplo, a necessidade dos partidos políticos terem um grau de compliance mais aberto com relação a como se gasta, quando se gasta. E a gente não tem essa transparência partidária. Então, eu acho que a gente precisa retomar os clássicos, reler os clássicos, até para a gente rediscutir os temas. Então, eu deixaria os livros do Robert Michels e do Maurício de Verger, que a gente também deixa a descrição e referência completa no link do episódio. Olha, já falei, acho que eu vou primeiro recitar o livro do Michels, que quem falou na verdade foi o Bruno. Então, Os Partidos Políticos é um livro naturalmente mais antigo, se a gente pode dizer assim, um clássico. E eu acho que os clássicos estão aí para vivos, exatamente por serem clássicos. Então, eu indico uma leitura
vividamente, eu indico essa leitura. E eu acabei de citar também Os Miseráveis, então deixo aí. Eu costumo brincar que Os Miseráveis do Victor Hugo é a maior obra de direito constitucional e administrativo. Se você tiver um bom olhar, você vai verificar basicamente que é um monumental, ali, um colossal trabalho de direito público. Então vale muito a leitura, né? Principalmente para quem faz direito aqui, para além da ciência política. Muito bom, meus amigos, muito bom. Olha, episódio riquíssimo, então espero que vocês aí tenham gostado. E, como sempre, peço para acompanharem o podcast, darem aí as curtidas, compartilharem o conteúdo com os amigos e estamos esperando vocês no próximo. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.